A Rússia é o país mais bizarro do mundo e eu posso provar. Eles já usaram bombas nucleares para apagar incêndios, várias vezes, e deu certo em todas. A Rússia não tem fama de louca à toa, essa história toda começou na década de 60. O cenário era da Guerra Fria, em que a União Soviética e os Estados Unidos estavam disputando o posto de maior potência do mundo, e usando a ciência e a tecnologia para provar quem era melhor, e para se preparar para um possível confronto militar. Nos Estados Unidos, a Operação Plowshare foi criada para pesquisar e produzir as armas nucleares. Na União Soviética, foi criado o Programa de Explosões Nucleares para a Economia Nacional. Projetos atômicos existiam no país desde a Segunda Guerra Mundial, sob as ordens de Joseph Stalin. Depois das primeiras explosões Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética conseguiu desenvolver os seus próprios explosivos bem rápido. Durante décadas, Estados Unidos e a União Soviética ficaram literalmente sentados em cima desses explosivos. Ninguém disparou, mas os dois países basicamente tinham armamento suficiente para destruir o mundo inteiro se o conflito escalasse. A partir da década de 1960, os soviéticos estudavam os usos práticos das explosões nucleares. Eles queriam saber como que dava para usar essa tecnologia sem ser para a guerra. Por exemplo, em um belo dia, os cientistas resolveram explodir uma bomba nuclear em um rio para criar um reservatório. Eles conseguiram, mas o tal reservatório é radioativo até hoje. Isso prova o quanto os soviéticos não estavam nem aí para o impacto ambiental dos experimentos. Eles queriam mais era explodir a porra toda para ver o que acontecia e como eles podiam usar isso a favor da pátria. Durante essa pesquisa no Rio, eles descobriram que a bomba nuclear podia resolver um problema que estava incomodando há anos, que no caso era um incêndio em um poço de gás no Uzbequistão, que na época era um território da União Soviética. Ficou pegando fogo por 3 anos consecutivos. Além do problema óbvio de ter um incêndio acontecendo, toda a União Soviética perdia mais de 12 milhões de metros cúbicos de gás. Essa era a quantidade suficiente para abastecer as principais cidades do país. Então, imagina aí o tamanho do prejuízo que eles estavam tendo. E lembrando, eles estavam em guerra com os Estados Unidos, mesmo sem ter conflito armado acontecendo. Esse foi o cenário todos os dias durante 3 anos. O nível do desespero foi tanto que em 1966, os caras resolveram meter o louco e jogar uma bomba no poço para ver o que acontecia. Os cientistas calcularam que a detonação de uma bomba atômica a uma profundidade de cerca de 1.500 metros e perto o suficiente da estrutura do poço, a pressão seria forte o suficiente para apagar o fogo. Eles calcularam também que a bomba atômica tinha que ser 2 vezes mais forte do que a de Hiroshima para criar a pressão suficiente. E resolveram apostar nisso. Começaram a cavar 2 buracos, colocaram a bomba e taparam ela com cimento. E aí detonaram. O problema, que durava 3 anos, foi resolvido em 20 segundos. O jornal da época descreveu assim o momento. Então, abre aspas. Naquele dia frio de outono em 1966, um tremor sem precedentes aconteceu debaixo da terra. Poeira subiu sobre o deserto, as chamas alaranjadas diminuíram primeiro lentamente e depois mais rápido, até que deram o último estalo e finalmente desapareceram. Pela primeira vez em 1064 dias, o silêncio reinou sobre a área e o poço finalmente foi silenciado. Fecha aspas. Mas depois teve outro incêndio em outro campo de gás natural, e os cálculos mostraram que precisavam usar a mesma estratégia, mas com uma bomba 3 vezes mais forte que a de Hiroshima, e a uma profundidade de quase 2,5 km. Eles fizeram o mesmo processo e deu certo de novo. Aparentemente, como eles explodiram as bombas em profundidade, eles conseguiram controlar completamente a radiação, ao contrário da vez que explodiram no Rio. Depois daí, os russos se convenceram de que conseguiam controlar explosões nucleares com alta precisão e usaram para apagar outro incêndio e conter um vazamento de gás na Ucrânia em 1972. A última vez que a estratégia foi registrada foi em 1981. No final da década, o projeto de explosões nucleares para a economia nacional foi descontinuado pelo governo. Provavelmente eles tinham outras prioridades em mente, já que a URSS estava perto de se dissolver. O clima de guerra com os Estados Unidos já era outro, ou então eles só encontraram um jeito melhor de apagar incêndios mesmo, ou não tiveram problemas parecidos para resolver. Além de que, depois da Guerra Fria, a produção de bombas nucleares também diminuiu, já que não tinha realmente motivo para fazer mais. Mas isso não quer dizer que os russos pararam de atirar para apagar incêndios.
2020, eles usaram uma arma anti-tanques para apagar um incêndio em um poço de extração de petróleo. Esse tipo de incêndio, assim como os causados com gás natural, são muito difíceis de apagar porque o fogo é alimentado constantemente pelo combustível. Então, para apagar, os bombeiros precisavam separar o fogo do petróleo, o que é muito, muito difícil de fazer, ainda mais com a pressão do combustível. Aí o exército russo chegou lá com uma arma anti-tanque, a Rapira MT-12, e atirou. Eles vieram carregando a arma de avião por mais de 1.000 quilômetros e atiraram sem parar a uma distância de 180 metros do fogo. Eles conseguiram destruir e selar o poço, parando o vazamento de combustível, e aí o fogo foi controlado. Tem até vídeo desse momento, que é um negócio completamente bizarro. Fica aí a história de como a curiosidade, para falar o mínimo, né, dos soviéticos e russos, levou o país a descobrir soluções malucas de problemas difíceis de resolver. E é isso, esse foi mais um vídeo aqui no Nice and Raw. Eu sou a Rebeca, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam se não forem inscritos, comentem aí o que vocês acharam e compartilhem. Até o próximo vídeo. Вскоре гидрологи и медики установили, что вода озера совершенно безопасна, человеку здесь нечего опасаться. Уровень радиации не превышает естественного фона.